Neste tópico 4.2 do capítulo 4, vou mostrar o envelope de operação de uma aeronave, que considera temperaturas diferentes de ISA, o que representa a atmosfera real. Ao final, vou resolver um exercício para reforçar os conceitos dessa aula e da aula anterior. A atmosfera real, ou seja, não padrão, deve ser considerada para a análise de performance do avião. É chamado de envelope operacional os limites de temperatura e altitude que a aeronave deve voar. À direita é apresentado o envelope de operação para um avião específico. Percebam que a linha pontilhada representa a variação da temperatura em função da altitude para o padrão atmosférico ISA. A linha contínua delimita o envelope em que a aeronave é projetada para operar. De acordo com o envelope, o avião deve ser projetado para operar com temperaturas ambientes que variam de menos 54 graus Celsius até 55 graus Celsius para o nível do mar, ou seja, a 0 pés de altitude. Vamos tomar o ponto 1 do gráfico como exemplo, que representa a primeira linha da tabela. Este ponto de operação está a nível do mar, ou seja, 0 pés de altitude. A temperatura ambiente é de 55 graus Celsius. A temperatura ISA para esta mesma altitude é de 15 graus Celsius. Portanto, uma diferença de 40 graus, o que significa que este ponto está a ISA mais 40. O segundo ponto de operação a se tomar como exemplo encontra-se a 20.000 pés. A temperatura ISA para esta altitude é de menos 25 graus Celsius. Como estamos em uma condição de voo a ISA mais 20, basta somar 20 à temperatura ISA, o que nos dá menos 5 graus Celsius de temperatura atmosférica para esta altitude. O último exemplo mostra ISA menos 21 para 41.000 pés de altitude. A temperatura ISA para esta altitude é de menos 57 graus Celsius. Portanto, menos 78 graus Celsius de temperatura ambiente externa seria o valor. Uma equação muito importante para o cálculo das propriedades atmosféricas é a equação de estado para o gás ideal. Ela relaciona a pressão, a temperatura e a densidade, dado por ρ, como mostrado abaixo. A constante dos gases R para o ar tem um valor de 287,3 Pascal vezes metro cúbico dividido por quilograma vezes Kelvin, ou kilojoules dividido por quilograma vezes Kelvin. Agora, vamos trazer de volta o gráfico das propriedades do ar para o padrão atmosférico ISA. Com o gráfico e a equação de estado, podemos determinar as propriedades atmosféricas sabendo algumas informações, considerando o ar seco como hipótese. A seguir, é proposto um exercício para podermos fixar melhor os conceitos apresentados. Se um avião está voando a uma altitude onde a pressão e a temperatura ambiente são 4,72 vezes 10 a 4 newtons por metro quadrado e 255,7 kelvins, respectivamente, qual é a pressão, temperatura e densidade altitudes correspondentes? Para calcular a altitude e pressão, vamos tomar a razão de pressão da aula anterior, onde delta é igual à pressão ambiente dividido pela pressão a nível do mar. 4,72 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado é igual a 47.200 Pascal. Portanto, 47.200 Pascal dividido pela pressão ao nível do mar, 101.325 Pascal, é igual a uma razão de 0,46. Utilizando essa razão no gráfico da atmosfera padrão, encontramos uma altitude de 6.000 metros. Portanto, a pressão-altitude é igual a 6.000 metros. Para calcular a temperatura-altitude, vamos tomar a equação da aula anterior, onde θ é igual à temperatura ambiente dividido pela temperatura ISA ao nível do mar.
A temperatura ambiente dada no exercício é 255,7 kelvins, dividido por 288,5 kelvins, que é a temperatura a nível do mar, é igual a 0,89. Esta razão de 0,89, levando no gráfico, nos dá uma altitude de 5.000 metros, que é a temperatura-altitude desejada. Para calcular a densidade e a altitude, vamos tomar a equação de estado anterior, onde a pressão é igual a densidade vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Isolando a densidade, temos que calcular tomando a pressão, 47.200 Pascal, dividido por 287,3 Pascal vezes metro cúbico, dividido por quilograma vezes Kelvin, que é a constante dos gases para o ar, vezes 255,7 Kelvin. Isso nos dá uma densidade de 0,643 kg por metro cúbico. Tendo esta densidade e utilizando a equação da razão de densidade, temos que 0,643 kg por metro cúbico dividido por 1,225 kg por metro cúbico, que é a densidade ao nível do mar para um dia ISA, temos uma razão de 0,52. Levando essa razão no gráfico para a curva de densidade, temos uma altitude de 6.240 metros. Esta é a densidade e altitude calculada. Percebam que as três altitudes são diferentes. E pode ser que a sua altitude real seja diferente dessas três. Portanto, o que acabamos de calcular foram as altitudes equivalentes ao padrão ISA. Estes foram os conceitos para uma atmosfera real. Vamos finalizar essa aula por aqui. Aguardo vocês na próxima. E não esqueçam de assinar o nosso canal.